Amém. O amém agora foi mais convincente. A palavra de Deus diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa nessa noite, precisando, Senhor, ouvir a Tua voz. Que a Tua graça, Senhor, mais uma vez, venha sobre nós e que possamos compreender, meu Deus, aquilo que o Teu Espírito tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós estamos falando de família, nós precisamos entender que há 2 verdades a respeito desse tema. A primeira é que há uma construção que é feita sobre o conceito de família que ela não vem de Deus. E a segunda, que é decorrente da primeira, é que existe então uma verdade e um conceito de família que esse sim vem da parte de Deus. E quando vocês declaram a sua fé, vocês declaram que vocês querem pertencer e pertencem ao reino de Deus, vocês estão automaticamente dizendo que vocês também estão sujeitos, estão colocados de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, nada pode ser maior, nada pode ser mais convincente, nada pode ser mais atrativo para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, que não seja a palavra de Deus, que não seja a Bíblia. Aqui nós temos tudo o que nós precisamos para compreender aquilo que Deus diz para formar uma família. É certo que as ciências, é certo que o conhecimento que o homem tem, ele também foi dado por Deus, mas ele deve vir como auxílio. Ah, pastor, mas é só a Bíblia, então não aprenda a ler. Como é que você vai ler a Bíblia? Aprender a ler, você teve que ir para a escola, você teve que estudar, teve um método de ensino para que você aprendesse a ler. Como é que eu vou compreender o que é que está escrito? Existe outra ciência que lhe ensina a interpretar os textos. Então, o conhecimento que você vai adquirindo, seja nas ciências exatas, ciências humanas, todas elas vão servir como instrumento. Para quê? Para que quando eu pegar a Bíblia, eu possa compreender com profundidade, com exatidão, aquilo que a Bíblia traz. E nessa noite, dentro dessa proposta, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a vida desse homem chamado Elimeleque. É certo que a gente conhece muitos personagens bíblicos. Aqui Bruno já citou um, chamado Eucana. Mas sobre a vida de Elimeleque, eu quero tirar algumas lições. Eu quero que você entenda o contexto que ele estava inserido, para que você, homem, você, mulher, possa compreender alguns princípios que Deus estabeleceu dentro de um lar. Aqui, a Bíblia fala da época dos juízes. É o contexto, é o primeiro versículo, diz: na época dos juízes houve fome na terra. Aí você me pergunta: pastor, mas que terra é essa que eles estão falando? É alguma terra distante? É o Egito? É onde o faraó estava? É a Síria, onde tinha reis pagãos? Não, é a terra prometida. Aquela terra que Deus tirou o povo, quando tirou do Egito, disse que ia para uma terra que manava. Por que a terra agora está sendo assolada pela fome? Porque a terra agora está em crise. A Bíblia vai lhe dizer que período foi esse? Período dos juízes. Foi um período decorrente de ausência de liderança. Não tinha líder sobre Israel. Não tinha ninguém que governasse o povo. Não tinha. Se você pegar quando Moisés ele dá as ordenanças e como o povo ia funcionar, ele disse que teria ali as pessoas levantadas por Deus, os sacerdotes, e teriam os juízes. Então, os juízes, na verdade, eles faziam parte do sistema
administrativo, do sistema de governo do povo. Deus tinha estabelecido, só que quando Josué morre, não ficou nenhum líder sobre o povo. E a Bíblia diz que a geração que veio depois não conhecia Deus, não conhecia nada sobre Deus. E esse povo começou a praticar as mesmas coisas que as nações pagãs praticavam. Aí você vai lembrar que Deus também disse a eles, disse: olha, se vocês me obedecerem e seguirem meus mandamentos, as minhas bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão benditos na cidade, serão benditos no campo, a chuva virá para vocês no tempo certo, vocês vão viver a fartura. Mas também, se desobedecerem, vocês vão enfrentar a escassez. Vai vir sobre vocês a peste, vai vir sobre vocês a fome. E aqui estava exatamente um ciclo desses. Quando você pega o livro de Juízes para ler, você vê ciclos em que o povo vivia com Deus e quando o povo vivia sem Deus. Nenhum desses ciclos do povo longe de Deus, de uma sociedade fazendo aquilo que não agradava a Deus. A Bíblia diz que veio agora fome sobre o povo de Deus, fome sobre a terra. E um homem, ele tomou uma decisão. Ele decidiu sair do meio do povo de Deus. É interessante que esse homem ele era de Belém de Judá. Belém, como vocês sabem, vai ser a história vai contar que é a terra que depois vai ser aonde Jesus nasceu. Nasceu em Belém. Ele era de lá, da tribo de Judá. Só que quando a fome apertou, ele decidiu. E aqui, irmãos, eu entro no primeiro tema, no primeiro ponto. Quem tomou a decisão aqui foi o homem. A Bíblia diz que a decisão foi de Elimeleque. E a decisão que ele tomou levou consigo a sua mulher e os seus 2 filhos. A Bíblia nos mostra que quando Deus vem visitar o jardim do Éden, e ele chega, ele não procura: Eva, onde estás? Você já reparou? Deus aparece, e Deus não procura: serpente, Satanás, onde é que você está? Não. Deus não procura nem a serpente e nem a mulher. Por que Deus não procurou nenhum dos dois? Porque Deus deu o governo daquele lugar, a autoridade sobre aquele lugar ao homem. Então, Deus, quando ele chega procurando o homem. Adão, aonde é que você está? Aonde você está? Existe uma estrutura, irmãos, espiritual de autoridade que está sobre a vida do homem. E aqui tem muitas vezes homens que procuram se esconder dentro das suas casas atrás da fé das suas mulheres. Levam uma vida cristã rasa, levam uma vida cristã superficial. O seu tempo é dedicado muito mais às coisas do mundo, dedicado ao seu trabalho. Ah, pastor, é pecado se dedicar ao trabalho? Não estou lhe falando de pecado. Assim como a Bíblia diz que comer e beber também não é pecado, mas diz que quando Jesus vier, as pessoas vão estar comendo e bebendo, casando e se dando esse casamento, até que o Filho do Homem vai vir e ninguém vai perceber. Então ele não está falando de pecado, mas está falando de coisas que tomam a nossa atenção, que tomam o nosso entendimento, e que se nós não percebermos essas coisas, rouba a nossa conexão com Deus. E por que eu vou viver assim? Porque a minha mulher, ela é canela de fogo. A minha mulher é de oração. A minha mulher, ela busca. E aí eu vou viver a minha fé escorado na fé da minha mulher. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Se você tomar uma decisão errada no seu lar, a sua decisão errada vai afetar você, vai afetar a sua mulher e vai afetar os seus filhos. Ah, pastor, não acredito não. Coisa simples. Você está no trabalho, e aí, no trabalho, um colega seu, você está vivendo dessa forma displicente. Displicente, não está vivendo no espírito, está vivendo na carne. Um colega seu lhe afronta no trabalho, e aí você reage, sai na mão com o cara, e é demitido por justa causa. A pergunta é, você ficando desempregado, é só você que vai sofrer? É só você que vai passar necessidade? É só você que vai passar dificuldade? Afeta quem?
toda a casa. Vai afetar sua esposa, vai afetar seus filhos. Por quê? Por causa de uma decisão errada. A Bíblia mostra que esse povo para o qual ele desejou ir, ele queria fugir de um problema. Ele queria sair de um problema. A Bíblia diz que onde ele estava, aquela terra onde ele estava, era uma terra que estava tendo fome. E vai ele agora querer fugir desse problema. Quando ele quer fugir desse problema, ele vai para qualquer lugar. Eu só não quero ficar aqui, porque aqui eu tenho um problema. Mas para onde é que ele vai? A Bíblia diz que ele vai para as terras de Moabe. Eu acho interessante como a conexão espiritual ela é muito forte. Eu vejo às vezes pessoas que têm um nível de problema espiritual, elas entram na igreja, a igreja tem 200, 300 pessoas, elas vão se juntar com pessoas que têm o mesmo nível de problema espiritual. Você vê alguém atribulado, aí entra um atribulado na igreja, você pode esperar que ele vai rodar aqui, vai conversar com todo mundo, não vai se identificar com ninguém, mas quando ele acha aquele atribulado, que é atribulado igual ele se junta. Já viu isso? Aqui na igreja isso não acontece não, viu, irmãos? É só um exemplo que eu estou dando. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Ele estava fugindo da fome para preservar a sua descendência. A terra de Moabe, da onde é que surge essa terra de Moabe? A Bíblia diz que quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, a mulher dele virou estátua de sal. Ele entra numa cidadezinha, é perseguido na cidadezinha, e de lá foge para as montanhas. Fica só ele e as 2 filhas. Ia morrer e não ia deixar o quê? Descendência. Então as meninas, para poder gerarem descendência para o seu pai, elas têm uma relação agora com o pai delas. Moabe é descendente dessa relação da filha com o pai, para preservar a descendência. É um povo que vai perseguir agora o povo de Deus. Você vai lembrar de Moabe agora. Quem já ouviu falar em Balaão? Quem foi que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Balaque. Balaque era rei de quem? Moabe. E como foi que Balaão conseguiu amaldiçoar o povo? Não foi com sacrifício, não foi fazendo altares, não foi, mas ele teve uma estratégia. Pegue as mulheres moabitas, as mais bonitas, e mande entrar no arraial do povo. Depois que os israelitas se apaixonarem por elas, aí elas chamam eles agora para fazerem sacrifício aos deuses de vocês. Aí vocês vão provocar a ira de Deus e não precisa nem a gente fazer nada. É Deus mesmo que vai matar eles. Estratégia de Balaão para o rei moabita. Moabe, irmãos, era inimigo do povo de Deus. Aí ele toma a decisão agora de sair do meio do povo de Deus para ir para Moabe, porque no meio do povo de Deus estava acontecendo fome. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muitas vezes nós estamos na igreja e achamos que o que está acontecendo na igreja tem problema. A igreja está com escassez. Essa igreja não tem uma palavra boa. Aquela igreja ali, o pastor, ele é problemático, né? E a gente vai achando problema aonde a gente vai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode pensar no que você quiser, mas nunca sair dos pés do Senhor é a melhor opção. É melhor passar pela luta no meio da igreja. É melhor passar pela prova no meio da igreja. Por quê? Porque eles estavam passando pela prova. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Irmão, gente que só vive em luta, só vive em problema, só vive... Procura conversar com essa pessoa para ver direito aí o que é que está acontecendo. Parece que a prova não acaba nunca. Quem foi que procurou a prova? Foi você? Porque tem provas que vêm de Deus. Tem outras que são consequências do pecado. Deus não estava provando ninguém mandando fome na terra. Mas Deus não prova mandando fome? Prova, mandou no deserto. Mas quando mandava no deserto que o povo clamava, Deus respondia. Aqui está a diferença. A fome no deserto era para ensinar o povo que em Deus tinha suprimento, que em Deus tinha resposta, que em Deus tinha favor, para que o povo aprendesse a confiar em Deus. Essa era a fome que Deus mandava no deserto. Quando eles não aguentavam mais, eles se lembravam: tem Deus. Moisés, a gente está com fome, a Bíblia diz. E Moisés orava e Deus atendia.
Não teve uma vez na Bíblia, uma que eu visse, que Moisés dissesse: Deus, o povo está com fome. E Deus dissesse a Moisés: Moisés, espera mais um pouquinho aí, para eles ficarem com mais fome. Eu nunca vi. Era o povo que demorava de clamar. Só clamava mesmo, meu irmão, como já estava na miséria. Só se voltava para Deus quando já estava morrendo de sede. E não voltava bonzinho, não. Já clamava a Deus, reclamando com Deus. Ah, Moisés, trouxe a gente aqui para a gente morrer. Era assim, já brabo. Deus tem a obrigação de sustentar a gente aqui nesse deserto, com esse espírito. E não era isso. Deus estava provando, estava querendo ver qual era o nível de fé que eles tinham. Aqui, irmãos, essa fome, ela já era resultado de pecado. Essa fome já era resultado do problema. Mas eu estou na igreja, pastor. Eu estou aqui, não muda nada na minha vida. E você já procurou ver o que é que você precisa mudar? Porque a gente sempre quer que Deus mude alguma coisa para a gente. A gente quer que Deus mexa no nosso trabalho, a gente quer que Deus mexa na nossa casa, quer que Deus melhore o nosso carro, a gente quer que Deus faça muitas coisas. Mas e o que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo? Você ouve 10 vezes Deus falar com você, o que você precisa fazer, você não faz. E você quer um resultado diferente? Não vai acontecer. Por quê? Porque Deus já falou. O morto está ali dentro, o que é que precisa fazer? Precisa tirar a pedra. E se não tirar a pedra, continua morto. Mas vai continuar morto até a hora que você resolver tirar a pedra. Se Deus já disse o que é que tem que fazer. Senhor, vão matar meus filhos, vão levar meus filhos escravos. Então, meu filho, entra aí, procure vasilha, entre na sua casa, tranque. E Deus vai fazer o milagre. Ah, meu irmão, esse negócio aí dá muito trabalho. Será que Deus não podia fazer um milagre diferente? Às vezes a gente fica assim. A gente pede uma resposta a Deus, Deus responde. Só que Deus às vezes não responde o que a gente quer. Não responde da forma que a gente quer. É você que precisa mudar, meu irmão. Você é um animal, você é um pedaço de cavalo. Muda! Não quero mudar. Então seu casamento vai continuar esse inferno que é. E não adianta você orar mais. Por quê? Porque Deus já lhe mostrou que o problema é você. E você não quer mudar. Deus vai fazer o que mais? Cuidado para sua mulher não estar orando também, porque aí Deus pode ainda lhe matar para liberar ela para casar com outro. Não é? Sei lá que inferno a mulher passa com você dentro de casa, meu irmão. Me livra, Senhor, dessa cruz que eu carrego. Sei lá. Como é que Deus resolve ouvir essa oração? Eu não sou Deus para saber o que Ele vai responder. Mas eu quero lhe mostrar que sair da presença de Deus, irmãos, nunca é a solução. Porque quando a gente está na crise, quando a gente está no problema, quando a gente está vivendo a dificuldade que está no mundo, meu irmão, aí é fácil, alguém vem e prega para você. Meu irmão, tem uma porta, Jesus é a saída. Mas quando você já conhece Jesus? E quando você já está aqui e se eu lhe der o microfone, você sobe aqui e prega melhor do que eu? Você já conhece tudo. Você já sabe tudo o que está escrito. Mas você está no problema. Você está vivendo a crise. Você está vivendo a dificuldade. E aí faz o quê? Aí sempre vai vir, irmãos, a vontade de lhe dizer que em Moabe está melhor do que aqui. Sempre vai vir a vontade de lhe dizer do que é que tem adiantado você se guardar. Do que é que tem adiantado você buscar a Deus? Do que é que tem adiantado você se sacrificar? Do que é que tem adiantado você orar? Não tem adiantado nada. A fome chegou aqui, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Às vezes o problema pode não ser só você. Pode não ser só você. As pessoas que estavam no barco com Jonas, estavam ali, a Bíblia diz, cada um clamando a seu Deus. Porque o pau estava comendo. Muitas pessoas ali não estavam vivendo uma desobediência direta ao que Deus tinha dito. Mas tinha um desobediente no meio do barco. A casa, ela é assim, ela é fechada. Meu irmão, mas eu busco a Deus, eu oro, minha mulher ora. Mas se seu filho está envolvido com droga, ele vai trazer o problema para dentro de casa. E vai sofrer todo mundo dentro de casa. Por quê? Porque tem um Jonas dentro do barco. Tem alguém que está ali, que está trazendo problema. E você precisa entender que Deus, quando fez a família, por isso que Ele colocou essa autoridade
sobre a vida do homem. E aqui eu tenho falado, eu vim no culto dos homens, eu tenho dito, a gente precisa fortalecer esses homens dessa igreja, para que o homem entenda que a responsabilidade espiritual da casa está sobre a vida dele, e não sobre a vida da mulher. A direção da sua casa, quem vai dar é você. Quem vai direcionar a sua mulher, inclusive, é você. Porque é isso que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 3, diz assim, ó, quero que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, mas o cabeça de Cristo é Deus. Aí ele vai dizer no verso 8 ao 9, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Aí você vai dizer, pastor, mas se eu fosse essa mulher aqui, e esse homem dissesse que ia para Moabe, eu não ia. Eu não ia. Você não ia, ele ia. Ia destruir o casamento. A culpa ia ser de quem? A Bíblia diz, a mulher sábia e a tola. Mas pastor, um homem desse que toma uma decisão dessa, Sofia, e quando tu procurou ele, quando você conheceu ele, que ele era novinho, cheio de cabelo, com a barriga toda arrumadinha, os bracinhos fortinhos, parecendo aquele caranguejo, uma puanzinha de caranguejo, tu olhou para quê? Olhou só para a aparência? Ou você olhou o que tinha dentro da cabeça? Porque, irmão, se você não olhou antes, no casamento você assinou um contrato que não aceita devolução. Hoje a gente estava aqui reunido com a liderança da igreja falando sobre isso. Precisamos urgentemente trazer para os jovens dessa igreja uma consciência do que é um casamento. Por quê, irmãos? Porque na hora de se casar, quem está se casando são os hormônios. Quem está se casando são os olhos. Eu vi ali, meu irmão, o que eu quero, enche meus olhos. Mas e esses olhos vão lhe carregar para onde? Qual é a decisão que você vai ter que se submeter? É uma responsabilidade que está sobre os homens. E a mulher, meu irmão, vou ter que me sujeitar a esse cara, então procure antes. Entenda que essa pessoa que você está escolhendo para se casar, depois é quem vai mandar em você. Será que quando você escolhe um homem para casar, você pensa nisso? Eu vou estar escolhendo alguém que vai agora me direcionar e vai dizer o que eu vou fazer da minha vida. E se essa pessoa sair da igreja, aí eu não vou sair da igreja. Você não vai, mas você vai viver o sofrimento do mundo dentro da sua casa. Porque o seu marido vai trazer o mundo para dentro da sua casa. É assim que funciona. Aí as mulheres dizem, mas pastor, tem que se sujeitar a homem, é. Mas Efésios 5, do verso 22 em diante, vai dizer assim, ó, sujeite-se cada um a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, pastor, agora aí ficou pesado. Mas entenda o que vem depois. Mas ele diz, maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aí, meu irmão, será que quando você também arrumou um homem para casar, você arrumou alguém que estava disposto a dar a vida por você? Porque obedecer alguém que não lhe ama deve ser a pior coisa do mundo. Mas você obedecer alguém que está disposto a dar a vida por você, eu acho que a coisa começa a ficar mais alinhada. É o vínculo perfeito que Deus criou do amor. Por que Jesus morreu pela igreja? Porque ele amou a igreja. Por que é que o homem, ele vai trazer direção à sua casa, à sua mulher e aos seus filhos? Primeiro, porque ele ama a Deus. Se ele não for temente a Deus, meu irmão, já foi. Primeiro requisito já está todo destruído. Segundo, porque ele ama a sua mulher. Ele ama a Deus, ele ama a sua mulher. E terceiro, ele entende a sua responsabilidade de guiar a sua família. Mas às vezes os problemas eles vão vir. As dificuldades vão aparecer. E qual vai ser a solução que você vai ter que dar? Porque é você quem vai ter que dar. É o homem quem vai ter que direcionar. E aí vem sempre a proposta. Vamos para Moabe. Moabe, a terra que já vem
de uma origem complicada, que já tem um histórico difícil. E aí você vai com a sua família e leva os seus filhos. Eu lhe pergunto, a lei de Deus diz que eles não poderiam casar com mulheres estrangeiras. Mas agora, os filhos sendo criados em terra estrangeira, eles vão casar com quem? Eles vão seguir que costumes? Irmãos, eu não sei porque, a Bíblia não diz o motivo. Mas esse homem, ele sai da terra procurando uma melhora. Ele sai do meio do povo de Deus procurando uma melhora lá fora, achando que lá fora ia ser melhor para ele, que lá fora ele ia ter um futuro, que lá fora ele ia ter uma descendência. Mas parece que para deixar isso como exemplo, uma maldição vem sobre a vida desse homem, que ele morre cedo. Ele morre, pelo que a Bíblia nos mostra, de uma forma precoce, e deixa a sua mulher viúva com 2 filhos, e os 2 filhos desse homem também morrem, sem deixar descendência. Fica agora a sua mulher viúva, com 2 noras também viúvas, em terra estrangeira. A Bíblia vai dizer, eles se casaram com mulheres moabitas, moraram em terras estrangeiras. Por quê? Porque o seu pai foi quem levou ele a terras estrangeiras. Foi o pai quem tomou a decisão errada de sair do meio do povo de Deus. Por quê? Porque estava havendo fome. Mas a fome já era castigo pelo pecado. O problema não era a fome, o problema era o pecado. O que Deus queria era alinhamento. O que Deus queria era conserto. Mas às vezes fugir do problema é melhor do que enfrentar. Parece para a gente. Só que quando você foge de um problema, você pode estar se deparando com outro pior. Ele fugiu da fome e se encontrou com a morte. Morreram os seus filhos. A Bíblia vai dizer em Provérbios, verso 22, 6, instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Para eu instruir o menino no caminho, é preciso que eu esteja no caminho. Como é que eu vou instruir alguém em um caminho que eu não estou? Como é que eu vou lhe ensinar um caminho que eu nunca fui? Você saberia me ensinar como eu ir da Casa Branca até a Estátua da Liberdade em Nova York? Alguém aqui sabe me ensinar? Você poderia descrever para mim esse trajeto? Mas se eu lhe perguntar como chega no Max, você saberia. Eu acredito que ninguém aqui dentro dessa igreja teria dificuldade em me explicar como é que eu chego no Max. Por quê? Porque eu creio que todos vocês, pelo menos nem que tenha sido uma vez, já fizeram o caminho daqui para o Max. Então você tem como me ensinar esse caminho. Você tem como me instruir. Por quê? Porque você anda nele, você conhece ele. Como eu vou instruir um menino em um caminho que eu não sei? Ah, pastor, esse negócio de filho é complicado. É problema da minha mulher. Olhe, quando Paulo está instruindo Timóteo, e está falando a Timóteo daqueles que teriam cargo de liderança na igreja, os presbíteros da igreja, ele diz algo muito importante. Para você escolher um presbítero, ele tem que saber governar bem a sua própria família. Porque ele tem que ter os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ó, irmãos, eu estou falando aqui o que está escrito na Bíblia. Casa que mulher governa, você, homem, não pode nem assumir um cargo na igreja. Está escrito aqui, ó, de liderança. Sou eu que estou dizendo não. Se você quiser se revoltar, vá orar e reclamar com quem escreveu a Bíblia. Eu só estou lhe dizendo o que está escrito. Porque tem casa, irmão, de gente assim. Lá na casa quem direciona tudo é a mulher. A mulher que diz o que é que faz, a mulher diz o que não faz, a mulher que diz o que conta. Irmãos, você pode ser sábia. Mas, meu irmão, meu marido é um Nabal. Vá ver o exemplo de Abigail. Rapaz, Nabal, a Bíblia diz que os exércitos de Davi ficavam por ali rodando e protegendo os rebanhos do cara. Aí um dia lá, meu irmão, Nabal está no meio da turma, Davi disse, rapaz, peça ele lá uma comida para a gente. Ele disse, eu sei lá quem é Davi, não sei nem quem é esse traste, na linguagem atual, né? Sei nem quem é esse homem. Davi disse, ele não sabe não?
Agora ele vai descobrir quem é. A Bíblia diz que Davi se encheu de ódio, de fúria. E Davi ia pecar mesmo, irmão. De vez em quando ele dava umas escorregadas. Ia ser um desses dias. Ia ser mais uma na conta do pobre do Davi. Entrou na carne mesmo, irmão. Tem dias que acontece, né? Ele deu uma escorregada. Ia ser um desses dias. Ah, não sabe quem sou eu, não? Espera aí que ele vai descobrir agora, irmão. Quando a mulher descobriu, a mulher veio, sem falar nada ao cidadão lá atribulado, fez a comida, aprontou tudo, chegou diante de Davi e disse: meu irmão, me perdoe, porque a culpa foi minha. A mulher podia chegar e dizer: Davi, você tem razão, meu marido é um imbecil mesmo, o cara não sabe tomar uma decisão, é um lerdo. Eu estou falando aqui coisa que acontece, viu? Esse meu marido é assim mesmo, esse meu marido é um traste, não presta para nada, só quer ficar sentado no sofá assistindo o jogo, e não sei o quê, depois chega na igreja e quer dizer que é crente. Olha, cuidado, viu? Cuidado. Você está falando isso, seu filho está sentado no quarto e está ouvindo. Amanhã ou depois, você vai estar com o filho envolvido em problemas, você vai chamar agora seu marido para resolver. Aí seu filho vai voltar para você e vai dizer: eu vou obedecer quem? O traste? Eu vou obedecer quem? O imprestável? Você que está tirando a autoridade do seu marido dentro de casa. Amanhã ou depois você acha que seu filho vai lhe obedecer? Precisa da figura do pai. Cadê? Você desconstruiu. Você acabou com a imagem do pai. O filho ali dentro está ouvindo tudo. Você no calor da briga, da emoção, está lá, esculhambando seu marido. Seu filho está ouvindo tudo. Amanhã ou depois, qual é o respeito que seu filho vai ter para o seu marido? E quem foi que desconstruiu? Você mesmo. Por quê? Porque a mulher sábia edifica. E a mulher tola, ela mesmo que destrói. Com as próprias mãos. Não precisa de muita ajuda, não. Aí Abigail, ela chega para Davi e assume a culpa do homem. E diz: rapaz, o erro foi meu, não foi dele, não. Às vezes seu marido quer fazer uma coisa, você sabe que não quer, e você aí faz o quê? Vê que é uma idiotice mesmo. Às vezes acontece. Acontece, irmãos. Às vezes o marido quer tomar uma decisão, a mulher está vendo que vai dar tudo errado. Lá em casa, meu problema mesmo é o tempo. Eu chego para minha mulher e digo: não, eu vou sair agora de manhã, eu vou passar na casa de fulano, depois vou em cicrano, não sei quem, 5 horas eu estou aqui. No começo, irmãos, eu brigava, ela dizia: você não vai conseguir fazer. Não vou, o que eu estou lhe dizendo, rapaz? Eu vou e faço. Na primeira casa que eu parava, o cara dizia: sim, rapaz. Eu dizia: não, meu irmão, vim aqui só pegar esse documento do cara. Rapaz, espera aí que tem um negócio aqui para eu lhe mostrar. Acabou ali. Se fosse o abençoado do pastor Clóvis, então, podia jogar no lixo, que aí qualquer plano com tempo e horário ia para o espaço. Não, eu vou chegar cedo hoje, 10 horas eu estou aqui, depois do culto. Podia esperar que era 1 hora da manhã. Qualquer plano com tempo, com horário. Então, hoje eu já aprendi a ouvir. Por quê? Porque eu sei que eu não sei administrar esse bendito desse tempo. É difícil para mim. Então, quando eu falo, eu disse: eu vou na casa de minha mãe, de lá eu vou passar não sei aonde, 3 horas eu estou aqui. Diz: 3 horas você não vai chegar aqui. Aí eu já desisto do outro compromisso. Então, deixa esse daí para outro dia. Porque eu sei que eu não vou conseguir chegar. Mas, como é que a mulher às vezes vai chegar e o marido vai dizer: eu vou. Aí você vai dizer: não vai. É assim que acontece às vezes? Eu vou fazer, você não vai. Não vai como, meu irmão? Aí você cria uma briga dentro da sua casa. Você cria uma desavença dentro da sua casa. Por quê? Porque você quer medir força com o seu marido. Você quer mostrar a ele quem é que manda. Aí, nesse dia, você já pega o travesseiro dele, com o lençol dobradinho. Quando ele chega do trabalho, já está no sofá esperando ele. Pois não. O cara também, de raiva, vai dormir no bendito sofá. Acorda no outro dia todo quebrado, mas ainda levanta rindo, assoviando. E vai escovar o dente, com a coluna toda perturbada. Mas para ela, beleza, ainda dá uma corridinha de manhã, vai para o trabalho. Aí chega em casa, já não fala com a mulher já não fala com o marido. E vai nessa e vai naquela. Daqui a pouco, meu irmão, aparece a Jezabel na rua. É a hora que o diabo entra para destruir seu casamento. Aí depois que aparece, aí você vem para aqui para a igreja. Ô pastor, faz uma campanha de oração por mim, que meu marido está com a mulher na rua. Por que está com a mulher na rua? Será que você tem alguma participação nisso? Ah, pastor, meu marido só quer ficar na rua. Será que sua casa é um lugar que ele quer voltar? Como é que você recebe seu marido quando ele chega em casa?
Porque às vezes o marido já está abrindo a porta e você já está dizendo: oi, o gás já acabou. O cara já veio do trabalho atribulado, meu irmão. Diz assim: dá para eu fechar a porta e voltar de novo? Que eu queria entrar, tomar um banho, pelo menos trocar de roupa. Aí a gente conversa sobre alguma coisa, mas já entrou. E aí já vem problema do menino que quebrou não sei o quê, o vizinho que xingou não sei quem, e sua mãe que vai, rapaz, e aí já enche a cabeça do cara. O cara, quando sai do trabalho, com a cabeça quente, ele já diz: rapaz, se eu for chegar em casa agora, minha mulher vai dizer um bocado de desaforo. Não trabalha mais não? Isso é hora para chegar em casa, até se chegar cedo a mulher reclama. Se pega um engarrafamento na rua, a mulher diz que estava com o amante. Tem homens que vêm se esconder às vezes dentro da igreja. Não falta um culto, está dentro da igreja ativo e BBB, bababá. Por quê? Porque ele não quer voltar para casa. Porque a casa dele é um inferno. Só dá certo o casamento quando está dentro da igreja, que está todo mundo santinho. Mas saiu daquela porta aqui, já vai brigando dentro do carro. Vocês acham que vocês vão para onde assim? Você acha que esse desalinhamento vai durar quanto tempo? Irmãos, casamento é coisa séria e difícil. Não é fácil. Quantos casamentos destruídos nós não temos aí na história? Nesses últimos tempos, então, o índice de casamentos que não duram é infinitamente maior do que os que estão permanecendo. Por vários motivos. O homem, na maioria das vezes, vai lá: o homem traiu a mulher. Tudo bem. Não está tirando a culpa do homem que traiu a mulher. Ninguém está isentando ele da responsabilidade dele. Mas como era o relacionamento dele com a mulher dele? Você já viu que gente com fome come até lixo na rua? Já viu? Uma hora pare num lixão desses. Você vai ver gente com fome comendo comida estragada. Você vai ver gente ali, aqui na Portelinha, quando começou essa invasão aí, uma vez a equipe de evangelismo que eu trabalhava com jovens, nós chamamos a SAMU para resgatar um alcoólatra que ele ficou doente. A equipe, o sindicato dele não foi lá buscar ele porque ele morava numa ribanceira, ele já tinha uma semana sumido. Esse homem estava se alimentando de sachê, de maionese e ketchup que ele achou no lixo, porque ele reciclava lata, essas coisas. Então ele achou um pacote daqueles fechados de ketchup e maionese. Ele já tinha uma semana comendo aquilo em cima da cama, todo urinado e obrado em cima da cama, porque ele não aguentava levantar, doente. Por que ele estava comendo aquilo? Porque é gostoso? Tomar sachê de mostarda no café da manhã? Porque estava com fome, irmãos. Pessoa quando está com o seu tanque, né, é assim que os especialistas de casamento usam, seu tanque do amor vazio, estão psicologicamente carentes no seu relacionamento, eles vão procurar qualquer coisa na rua. Ah, você é o culpado que traiu essa mulher? É mesmo, ninguém vai tirar a sua culpa não. Mas será que a mulher também não contribuiu? Porque quando o cara trai que destrói o casamento, ele não destrói só o casamento dele. É o dele e da mulher. E muitas vezes, se tiver filho, quem vai pagar ainda o preço mais caro da separação? Olha os meninos aqui, foram para onde? Em Moabe. Tiveram que casar com mulheres estrangeiras. Ninguém sabe por quê. Não tiveram filhos e ainda morreram novos. E a decisão de ir para Moabe foi deles? Não. Foram levados pelos pais. Se a história terminasse aí, seria uma história trágica, né? Mas a Bíblia destaca o nome de uma mulher chamada Noemi, que ela teve informação que o Senhor teve misericórdia do seu povo. E ela resolve não morrer sem voltar para o meio do povo de Deus. Mostrando para mim e para você que sempre há tempo da gente se voltar para Deus. Mas estava ruim, pastor. Eu não estava mais aqui sentindo a presença de Deus. Aconteceram coisas na igreja que me decepcionaram. E eu achei que na minha casa estava melhor. Cuidado. Levou 10 anos para os meninos morrerem aqui. Não foi em cima da hora. Não saíram de Israel e foram para Moabe. Tem consequências das minhas e das suas decisões que elas não vêm na hora, não. O jovem rico, quando saiu da casa dele, estava tudo beleza, meu irmão. Viveu carnaval 24 horas, o pau quebrando todo dia, até que veio uma grande fome sobre aquela cidade. Quanto tempo isso durou? Eu não sei, mas um dia chegou. Aqui dentro pode ter fome, mas uma hora chega o auxílio de Deus.
Aqui dentro pode ter problema, mas é aqui dentro que Deus vai se mover, é aqui que Deus vai trazer a restauração, é aqui que Deus vai trazer a cura, é aqui que Deus vai trazer o renovo. E lá fora, o que é que tem? Lá fora só tem morte, irmãos. É o que tem lá fora. Lá fora tem morte espiritual, lá fora tem morte moral, lá fora tem morte conjugal, lá fora só tem morte. O que o mundo ensina hoje sobre essa instituição chamada família é só morte, é só destruição. Empreendimentos que estão crescendo aí fora, casa de swing, troca de casais, porque os homens e as mulheres, elas precisam diversificar entre si. Loucura, irmãos. E as pessoas estão achando isso cada vez mais normal. É da moda, é moderno. Vocês são antiquados. E os casamentos sendo destruídos, se cumprindo perfeitamente o que a Bíblia diz. Falta de estrutura está gerando o quê? Morte dos filhos. Jovens se cortando e se mutilando aí todos os dias. Pode olhar, a maioria vai estar no meio de uma estrutura desestruturada. Vai estar no meio de uma família, eu vou usar aqui um termo agora moderno para vocês, disfuncional. A pastora está me instruindo aí. Família disfuncional. Famílias que não têm em si a estrutura fortalecida do pai, da mãe. Conflitos existentes, guerras de alienação parental. Vai lá ver. Pais colocando os filhos um contra os outros. Seu pai não presta, sua mãe não presta. E a criança no meio dessa briga. O que é que vai gerar na cabeça dessas crianças? Problema, conflitos existenciais, perda de identidade. Qual é o resultado final? Morte. Ausência de descendência. Mas quando essa mulher agora, ela resolve voltar, quando ela resolve voltar para a sua terra, a Bíblia diz que ela, eu não vou prosseguir na história, mas ela alcança o favor de Deus. E a sua nora, que era uma estrangeira, ela vai achar alguém que era descendente dos seus parentes próximos, que era parente do seu marido. E naquele tempo, a Bíblia diz que o descendente, ele podia gerar descendentes para aquele que morreu. O filho que ele gerava, herdava tudo que o pai tinha deixado. Então, toda herança que era da família deles, que não ia ficar para ninguém. O favor de Deus agora, pela orientação dessa mulher, chamada Noemi, alcança a vida da sua nora chamada Ruth, e ela encontra um remidor, aquele que vai devolver a esperança, aquele que vai devolver a descendência. A Bíblia diz que o nosso remidor se chama Jesus Cristo, que mesmo quando nós estávamos no mundo perdidos, sem esperança, sem descendência, quando encontramos com Ele, Ele agora vai nos dar uma nova vida. E assim tem que ser com as famílias. Mas o meu esposo não é crente, pastor, então eu vou largar ele e procurar um que preste. A Bíblia não lhe autoriza a fazer isso, mas lhe autoriza que você, se santificando, santifique o seu marido. Que você, pela sabedoria, conquiste o seu marido para Deus. Mas você é crente, seu marido não é. Você sai daqui desse culto, vai chegar lá e vai falar o quê? Rapaz, a irmã fulana de tal é fofoqueira demais. Como é que você sabe, mulher? O marido não é crente, pergunta. Rapaz, ela veio me contar que fulano e fulano está pegando o marido de não sei quem. E é crente? É crente. E o marido de fulana também. Está repreendido, isso é demônio. O cara fica em casa pensando, eu vou para essa igreja fazer o quê? Aí a outra sai daqui, chega em casa e diz, rapaz, aquela igreja, eu tenho para mim que o pastor ali, não sei se é muito de confiança não, acho que o pastor é meio ladrão. Aí o cara está em casa, ele diz, rapaz, tanta gente desonesta no mundo, eu vou para essa igreja com um pastor ladrão fazer o quê? No dia que ele entrar aqui e olhar para a minha cara, ele só vou estar pregando, ele só vai estar pensando, o pastor é ladrão. O pastor é ladrão. É ou não é? É, irmãos. Eu conheci já pessoas que tiraram o marido da igreja por causa disso. Eu conheci. Estou dando exemplo aqui, solto no vento, não. Marido novo convertido, vindo para a igreja, e a mulher chegava em casa e começava a contar os podres de todo mundo dentro da igreja, porque ela tinha um cargo de liderança, ouvia demais, precisava conversar demais, ia conversar com o pobre do marido.
E aí contava os problemas da irmã A, o problema da irmã B, a irmã C que não estava se aguentando em casa e já estava com o namorado na rua e que estava aprontando, e o marido ouvindo aquilo tudo. Quando o marido entrava na igreja, que olhava para a cara de todo mundo, quando olhava para a irmãzinha aqui na frente cantando, dizia, foi ela. Só vivia, irmãos, falando do problema da igreja dentro de casa. Como é que seu marido vai se converter? Se você leva os problemas que você vive aqui para lá, ele vai vir aqui fazer o quê? Mas quando você sai da igreja, que você diz o que Deus fez na sua vida, como Deus tem lhe abençoado, o seu testemunho pessoal, a sua sabedoria, o marido vai olhar e dizer, rapaz, minha mulher era perturbada, viu? Minha mulher era assim, e agora, rapaz, mudou, não sei o que aconteceu. Ele vai ver que tem uma coisa diferente em você. Ele vai se sentir atraído mais pela sua casa, pela sua família. Ele vai querer estar em casa, vai querer estar com você. Mas entenda, a partir do momento que você se casou, você escolheu alguém, você tomou uma decisão que agora é para a vida toda. Não tem direito de troca, de devolução, não pode. Então vocês que estão solteiros, pensem bastante aonde vocês estão se metendo. Mas eu acho que esses problemas vão melhorar, às vezes piora. Às vezes piora. Às vezes não melhora, às vezes piora. Às vezes você viu uma pontinha do dedo, mas o dedo ainda é maior ainda. Alguém deixou um dedinho de fora ali no sapato, mas quando tirar o sapato, o dedo ainda é maior. Tem problemas que vão melhorar, mas tem outros que só vão piorar. Pense direitinho, veja onde é que vocês estão se metendo. Vocês que são casados, homens, cuidado com as decisões que vocês tomam. Busquem direção de Deus. Porque uma decisão errada que você toma, você compromete a sua família toda. Mulheres, não queiram tomar o lugar do marido de vocês dentro de casa. Vocês vão trazer maldição para a casa de vocês. Vocês vão causar problemas nos seus filhos. Aprendam a respeitar os seus maridos. Mas o meu marido, pastor, é um problema. Ore a Deus. Você ora aqui, tem fé que Deus pode levantar um morto, que Deus cura um aleijado, e não crê que Deus pode mudar a vida de seu marido? Que fé é essa? Que Deus só faz espetáculo, Deus não faz aquilo que é necessário. Quantos testemunhos nós não conhecemos de mulheres que ganharam seus maridos para Jesus no joelho e na oração? Quantas? E se eu fosse pedir para levantar aqui nessa noite, teríamos vários aqui dentro da igreja. Não desista, irmãos. Não desista do seu casamento. Não desista de seguir Jesus. Não desista da casa de Deus. Pode ser o problema que for. Mas se você tiver com Jesus, eu lhe digo que sempre vai haver um auxílio. Noemi ouviu falar que o auxílio chegou. Pode não ter sido no tempo que ela esperava, mas chegou. Só que agora ela já estava numa terra distante, sem marido e sem filhos. Mas mesmo assim, ainda houve esperança no coração dela e ela resolveu voltar. Vamos voltar ao entendimento daquilo que Deus tem para a sua igreja. Amém? Fique de pé nessa noite.